Então, a aula de hoje a gente vai tratar, né, do ensaio visual. Antes da gente falar, eu vou fazer uma introdução aos ensaios não destrutivos, tá? Por quê? Porque são inúmeros os tipos de ensaios, né? Os tipos de ensaios aí, né? Existem vários tipos, tá, de ensaios não destrutivos, né, atualmente em uso, né? A gente vai explanar alguns aqui, né, de uma maneira rápida, mas o foco hoje vai ser o ensaio visual, o EVS, sendo que eles estão permanentemente em evolução, tá? Inclusive com pesquisas e aplicação de novos métodos à medida que a sofisticação nos processos de fabricação acontece. Então, eu queria começar falando o porquê de fazer um ensaio. A gente sabe que a gente vai ter os ensaios não destrutivos, tá? Que ele vai ter uma vantagem interessante, tá? Eu vou conseguir ensaiar a minha peça, né? Verificar a minha peça sem eu destruir a minha peça. Diferentemente quando a gente trabalha, tá? Quando a gente vai ensaiar uma peça, por exemplo, um ensaio mecânico. Um ensaio mecânico ali, um ensaio de tração, tá? Um ensaio de Sharpie, por exemplo. Eu vou ter que ensaiar a minha peça da maneira que eu vou destruir a minha peça para me obter informações referentes à resistência mecânica, referência à resistência à fratura e etc. Então a gente vê que os ensaios não destrutivos, né, eles foram criados, né, e atualmente aí eles vão tendo evolução, eles foram criados justamente para atender essa demanda de eu verificar a minha peça, o meu equipamento, sem que ele aconteça, né, de eu perder ele, tá? De eu perder a minha peça, tá? De a minha peça ser fraturada ou etc. Então eu tenho essa vantagem. Eu listei aqui alguns, existem mais, tá? Mas eu listei aqui os mais conhecidos. A gente vai ter aqui o ensaio visual, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje com mais afinco. Então ele vai trabalhar, né, todas as descontinuidades, né? Eu vou verificar essa conformidade, né, na parte externa, as descontinuidades que vão estar na parte externa da minha peça, do meu equipamento, tá? Do meu conjunto, subconjunto. Eu também posso ensaiar a minha peça através do ensaio por líquido penetrante, muito usado, ambos são muito usados, tá? Tem muitas vantagens, que vai trabalhar descontinuidades que vão estar na superfície também, tá? Descontinuidades que vão sair na superfície. Então, por exemplo, eu posso ter uma trinca, né, que está emergindo para a superfície. Então, eu consigo ensaiar, né, a minha peça e tá conseguindo identificar essa descontinuidade. Eu vou ter um ensaio aqui por partícula magnética, que também é um ensaio que fica na superfície e na subsuperfície, um pouco abaixo da superfície também, tá? Eu consigo identificar. E aqui, né, eu tenho, né, as descontinuidades, né, os ensaios, né, das regiões ali que estão na parte externa, na parte superficial e subsuperficial, tá? Com esses três ensaios aqui, ó. Ok? E eu vou ter principalmente, né, o ensaio por ultrassom e o ensaio radiográfico, que eles vão estar atuando nas descontinuidades que estão na parte interna da minha peça, tá ok? Então são descontinuidades ali que vão estar, né, na parte interna. Então a gente pode classificar, né, dessa maneira aqui os ensaios não destrutivos, tá? Aqui a gente tem algumas imagens, né? Ensaio por partícula magnética. Aqui eu vou ter o ensaio visual. Tem um ensaio aqui por líquido penetrante também. Tem os ensaios aí que estão atuando aí. Ok. Queria dar uma boa noite aqui pro Wilson Romualdo, tá? Obrigado aí, Wilson, né, pelo comentário. Dando andamento aqui. Diante de todos esses ensaios, né, qual escolher? Qual é o melhor? Muitas vezes nós nos deparamos aqui, né, com todos esses ensaios
e a gente fica que nem o senhorzinho aqui da imagem, né? A gente não sabe qual escolher, qual é o melhor, qual que vai me trazer o resultado. Né? A gente acaba ficando um pouco perdido, tá? Por quê? Porque muitas vezes nós não conhecemos a fundo o ensaio, não temos esse conhecimento. Então a gente, diante desse cenário onde eu tenho vários ensaios, eu posso me deparar assim, tá, mas eu tenho uma peça, eu tenho uma solda nessa peça. Qual ensaio que eu vou escolher para garantir que essa minha peça ela tenha a qualidade que eu espero, tá? Essa peça ela pode estar em diversos cenários, tá? Ela pode, né, estar num meio a qual é um meio corrosivo. Essa minha peça ela pode estar num meio, né, a qual ela pode ter a sua temperatura alterada, tá? Tanto para trabalhar quente quanto para trabalhar frio, ok? Essa minha peça pode ser, né, sofrer, né, esforços estruturais demasiados, né? Então assim, que ensaio escolher, tá? E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fica assim, não, esse é melhor, não, aquele lá. Né? A gente fica nessa dúvida, né, grande aí, tá ok? Maravilha. Então a gente vai ver, né, nessas aulas, né, hoje a gente vai tratar de EVS, mas a gente vai ver, né, nessas nossas aulas aí que esta escolha, né, que eu vou fazer para o meu ensaio é caso a caso, tá? E vai depender do que eu quero buscar. Então, é uma pergunta que ela é muito particular, tá ok? O que eu estou querendo buscar? Qual a descontinuidade que eu estou querendo buscar? Qual que é a qualidade que a minha peça tem que ter? É uma peça de grande responsabilidade? De média responsabilidade? Qual que é o meu tipo de aço? Tá? Então, é uma escolha, né, para cada caso aí, tá? É a primeira informação aí que eu trago para vocês, tá? E outra coisa que a gente vai ver na seleção do método, tá? É que muitas vezes uma peça ou um equipamento a ser soldado, eu vou precisar complementar com o ensaio. Eu vou fazer um ensaio em certo momento, complementar com um outro ensaio, tá? E posso terminar com outro ensaio, tá ok? Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, eu iniciei o meu ensaio, né, com o EVS, ensaio visual de solda. Posterior, eu fiz um LP, tá ok? E posterior, eu fiz uma radiografia. Isso é usado, professor? Sim. Tá? Vamos pensar aqui numa junta soldada. Antes da solda, eu posso fazer um ensaio visual para me identificar, né, se ela está com as medidas corretas, se tem algum desalinhamento, tá? Eu posso verificar várias coisas. Não vou adiantar porque eu vou falar disso posterior. E se eu adiantar aqui, depois fica as informações duplicadas. Tá? Posterior à solda, né, a um passe de raiz, eu posso utilizar um LP. Né? E posterior ao LP, né, eu posso estar. Eu faço um enchimento, né, posterior à raiz, e posterior eu posso fazer um ensaio de radiografia. Tá? Ou um ultrassom, para me garantir. Tá? Então, nem sempre eu vou estar utilizando somente um ensaio. Ele vai ser caso a caso. A gente vai trabalhar caso a caso, tá ok? Então, né, a seleção do ensaio, como que eu faço essa seleção do ensaio? Tá? Já vimos que é caso a caso, já vimos que eu vou ter que verificar que pode ser mais de um ensaio por peça, tá? Mas a gente tem alguns outros fatores aqui que vão nos auxiliar a gente fazer a seleção correta do nosso ensaio, tá ok? Eu posso escolher por tipo e origem da descontinuidade a ser detectada. Então, né, o tipo é uma descontinuidade que está para a superfície, ok? É uma descontinuidade não, que ela não é superficial, que eu estou buscando, por exemplo.
Tá? Então, eu preciso ver, né, essa origem, o que, que eu estou querendo detectar. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou querendo detectar uma descontinuidade que ela ocorre no interno da minha peça. Uma inclusão de escória, por exemplo. Não adianta tentar fazer um ensaio EVS, ensaio visual, para mim conseguir detectar. Não vou conseguir detectar. Tá? Então eu estou fazendo um ensaio incorreto, se é isso que eu estou buscando na minha peça. Tá? Então, isso aqui é uma prioridade extrema. Tá? O que, que eu estou querendo buscar? O que, que eu estou, né, investigando ali? Né? Então, isso é importante. O processo de fabricação que foi adotado. Então, eu preciso olhar, né, lembrando, né, quando a gente fala processo de fabricação, eu não só estou falando de soldagem, né, mas eu falo de como a chapa foi fabricada, se ela foi laminada, se ela foi trefilada, tá? Do quais são os processos de fabricação que foi adotado nessa fabricação. Tá? Que tipo de soldagem que eu fiz, tá? Qual que é o processo de soldagem, tá, ok? Qual que é o acesso à região a ser ensaiada, tá? Então é muito importante isso também. Qual que é o nível de qualidade desejado? E o nível de qualidade ele está atrelado com essa minha peça, o que que ela vai, né? Aonde ela vai estar exposta? O que que ela vai sofrer, tá, ok? Então qual que é a solicitação dessa minha peça? E a disponibilidade de equipamento é outra coisa também, né? Que pode pegar, tá, ok? Então, né, dependendo do local, eu não consigo ter disponível inspetores que vão fazer essa inspeção, tá? Então eu tenho essa escassez dependendo do local que eu vou fazer. É um fator, né, que pesa nessa seleção também. Outro fator também que vai pesar e vai fazer eu olhar de uma maneira mais crítica são os custos. Tá? Então a gente vai ver que o custo dessa inspeção que eu vou estar fazendo na minha peça é algo que é importante, que vai fazer parte. Tá? É algo que vai fazer parte na hora dessa escolha. Porque o custo vai estar atrelado com o nível de qualidade desejado. Então, né, eu não vou querer estar ensaiando a minha peça, tá, para garantir uma qualidade extrema sem que eu não tenha esse retorno também do meu equipamento. Então, né, o custo vai estar atrelado a isso. Então, quando a gente fala de ensaios que têm um alto valor de investimento, que são muito custosos, tá, a gente vai tratar ali de peças de alta responsabilidade que vai me trazer, né, um retorno importante para ela ser ensaiado desta maneira, tá? Então, isso também é levado em consideração. Então, esses são os fatores: tipo e origem da descontinuidade a ser detectada, tá? O processo de fabricação adotado, o acesso à região a ser ensaiada, o nível de qualidade desejado, a disponibilidade de equipamentos e os custos. Então, alguns conceitos e finalidades aí dos ensaios. Então, o ensaio não destrutivo é uma técnica aplicada no ensaio de produtos semi-acabados ou acabados, para a detecção de falta de homogeneidade ou de descontinuidades, com o uso de princípios físicos definidos, sem alteração da sua característica física. Isso aqui é a grande qualidade, tá? Eu não altero a característica física, né, do material a ser ensaiado, né, química ou de forma geométrica, tá? Além de não interferir com sua posterior utilização. Então, isso aqui é a grande diferença para os ensaios mecânicos, tá? Que são importantes também. Em algumas situações, não tem como não fazer um ensaio mecânico, tá? Não dá para fazer só um ensaio não destrutivo. Mas o ensaio não destrutivo ele tem essa característica, tá? Então, eu uso princípios definidos e eu não altero as características físicas, químicas ou de formas geométricas, né? E vai constituir uma das principais ferramentas de controle de qualidade, tá?
e são utilizados no ensaio de produtos soldados. Então aqui, ó, é o nosso maior foco, que fundidos e forjados, laminados, tá? Aplicação em setores aí petroquímicos, a gente tem nuclear, aeroespacial, siderúrgico, naval, autopeças, né, e transporte rodoferroviários. Então a gente tem vários lugares, né, setores aqui importantes onde a gente vai usar o ensaio não destrutivo, tá? Continuando ainda nos conceitos e finalidades, a gente vê que o ensaio não destrutivo ele está atrelado à minha qualidade, à qualidade do meu produto. Tá? Então, ter qualidade é, né, algo primordial para que a gente se sustente no mercado, para que uma empresa ela consiga se sustentar no mercado. Tá? E também a gente traz aqui agora, né, nesse conceito, que é garantir a confiabilidade do meu produto. Tá? Então a gente vê aqui um acidente aqui, né, nessa imagem aqui, né, que foi um produto aqui que não era confiável, não tinha uma confiabilidade. Tá? Então eu consigo prevenir eventuais acidentes e risco à vida humana e à ecologia. Tá? Então é algo muito importante. Tá? E, né, o crescente progresso industrial, né, adentrando na era da energia nuclear cada vez mais rigoroso, vai tornar as medidas de segurança preventiva, pois a utilização de equipamentos de alta pressão, de produtos inflamáveis e polidores vai acarretar um risco enorme, não só à vida dos trabalhadores que operam esses equipamentos, como a vida humana. Então, né, tá muito atrelado também com essa segurança, com essa confiabilidade, tá? Com eu reduzir os riscos de um equipamento que vai estar em operação, tá ok? Então é muito importante a gente olhar para isso. Qual que vai ser a solicitação da minha peça? Qual que é o meio que vai estar trabalhando a minha peça? Tá? Isso é muito importante para a gente estar realizando os ensaios de uma maneira correta e garantindo essa confiabilidade que eu preciso ter no meu produto, ok? Então, desta forma, os ensaios não destrutivos ele vai ser uma ferramenta fundamental na prevenção de acidentes, pois sua aplicação estaremos evitando a fabricação de um equipamento defeituoso e, consequentemente, eliminando o risco de acidente ou a paralisação de uma planta industrial, que sempre traz consequências danosas e imprevisíveis à economia. Tá? Então, a gente vê que está atrelado aqui com a economia, tá? Tá atrelado aqui com risco de acidente, tá ok? E melhorar o desempenho dos produtos e empresas, ampliando sua qualidade e reduzindo os custos. Então, muitas vezes, isso é um erro, tá? Que eu vejo de alguns empreendedores aí, tá? De olhar para o ensaio como um custo, tá? Então, olha como algo que como um custo mesmo. Mas a gente precisa, né, olhar numa ótica e saber definir bem o ensaio para a gente olhar como um investimento. Tá? Para mim melhorar o desempenho do equipamento, do meu produto, garantir que o meu produto não tenha falha. Tá? Então eu preciso estar olhando para essas coisas que são importantes, que muitas vezes não são vistas. Tá? E que vão ser analisadas e vistas depois de uma catástrofe, tá? Depois de um acidente grave, tá? Na morte de alguém. Aí a gente vê o quão problemático que é, né? Olhar como um investimento, tá? Ampliar minha qualidade, garantir o meu produto. Tá? E quando eu tenho um produto de qualidade, eu tenho um produto que não dá retrabalho, eu tenho um produto que tem uma boa operação, tá? Eu consigo reduzir mesmo esses custos, custo com manutenção, tá? Custo com retrabalho, tá? Porque o meu produto ele tá confiável, tá tendo um bom desempenho, tá? Então todo produto em forma de item isolado,
né, com um conjunto dando uma forma a determinado equipamento, cuja qualidade seja duvidosa ou inferior ao necessário, pode acarretar em riscos desnecessários e imprevistos. Tá? Então, é preciso a gente dar essa atenção e ver o quão é importante os ensaios não destrutivos. Tá? Quando a gente vê que os itens não atendem o padrão definido, todo o conjunto terá garantia de performances adequadas, otimizando seu desempenho e custo. Tá? Então, a qualidade é todo esse resultado de um projeto racional, um controle de etapas e processo de produção, tá? Aplicando esses ensaios não destrutivos, tá? E eu vou ter uma ótima qualidade final do meu produto. Então, a gente vai ver agora, eu já falei algumas aqui, mas algumas vantagens, tá? Dos ensaios não destrutivos. Então eu tenho aqui, eu consigo evitar o desperdício do meu material, tá? Por quê? Porque se eu consigo identificar uma descontinuidade no ensaio não destrutivo e evitar que esse material ele seja ele parta para outro processo, por exemplo, eu consigo evitar esse desperdício de tempo que eu vou desprender depois. Tá? A gente costuma dizer que a gente já elimina na raiz ali uma eventual descontinuidade maior. Tá? Eu consigo reduzir o volume de refugos, porque quando eu tenho no meu processo implementado os ensaios corretos, tá? Até o pessoal da fábrica, o pessoal que trabalha, eles vão trabalhar de uma maneira sabendo que o serviço deles, que a atividade deles vai ser inspecionada. Isso faz muita diferença. Tá? Eu já lidei com bastante problemas, com bastante cases que envolvia isso. Tá? Então, quando a célula ali ela não tem uma inspeção de uma maneira correta, a tendência de se deixar passar erros ali de produção que vão acarretar nas descontinuidades, ela é muito maior. Por quê? Porque a pessoa que realiza o serviço, ela sabe que daquela maneira ali não vai ter problema. Tá? Mas quando eu implanto um controle ali, eu consigo melhorar a qualidade, sabendo o funcionário ali que o trabalho dele vai ser inspecionado de uma maneira correta. Tá? Então consigo reduzir o volume de refugos de não conformidade. Auxiliar na utilização de matéria-prima. Tá? Então eu vou estar utilizando, pensando nos ensaios antes de soldagem, antes de processos, eu consigo estar garantindo uma matéria-prima de qualidade. Tá? Eu reduzo o consumo, tá? Porque eu estou usando uma matéria-prima de qualidade. Eu consigo reduzir tempo de produção, evitando ali os retrabalhos, esses tempos aí que são tempos que não agregam valor à minha produção. São tempos que prejudicam, porque eu não estou trabalhando no tempo efetivo, eu estou utilizando um tempo que era para ser efetivo num tempo de retrabalho. Tá? Então, reduz ali, vai evitar divergências em relação às especificações de qualidade, melhorando aí a uniformidade do produto. Então, o ensaio não destrutivo está muito ligado à confiabilidade e à qualidade, como eu já tinha comentado com vocês. Tá? Deixa eu acompanhar o chat aqui. Weather Robin, uma boa noite. O Ricardo Lino aí, boa noite também. O Anderson Moura está aqui com a gente também. E o Thiago Menegal está aqui com a gente também. Tá? Estão todos juntos aqui. Tá, ok? Pessoal, pode mandar comentários. Eu peço para vocês comentarem na live aí. Alguma situação aqui a gente vai explanando aqui referente ao assunto. Tá? Muito obrigado por estar com vocês. Vantagens e aplicações. Tá? Então eu vou diminuir o custo de operação e produção, auxiliar no controle de processo. Tá?
Eu vou dar informações necessárias para que materiais defeituosos ainda possam ser recuperados. Então, né, os ensaios também eles servem para isso, tá? Eu não vou refugar tudo, tá? Eu não vou descartar tudo, mas eu vou, né, com o ensaio, eu vou conseguir identificar qual vai ser a disposição, né, desse meu material, dessa minha peça, e vou conseguir recuperar ele de uma maneira correta e de uma maneira mais assertiva, né, naquela região, naquele ponto. Tá? Entendendo a descontinuidade, eu posso, num controle do processo ali, ó, tem alguma coisa errada, por exemplo. Tá? Eu tô, por exemplo, na soldagem, né? Pode ser que a minha rede está contaminada. Tá? Eu estou usando um gás que ele não está com as porcentagens ali de gás corretas. Tá? Então, isso me ajuda muito, tá? No meu dia a dia ali. Então, quem trabalha em chão de fábrica e onde a empresa ela tem esse controle, a gente vê que a gente consegue resolver muito dos problemas e não jogar o problema para frente. Né, a maior causa de eu ter um custo elevado da minha produção é quando eu pego esse problema e jogo ele para frente. Tá? Então, ele vai acontecer lá no campo, ou ele vai acontecer na hora de eu mandar embora esse componente, tá? Então ele vai acontecer na hora que na teoria não pode, tá? Onde vai vai aumentar o meu custo, ok? E identificar a existência de materiais inaceitáveis. Da mesma maneira que eu vou retrabalhar assertivamente, dependendo da minha descontinuidade, eu não posso deixar esse material, deixar esse subconjunto, essa peça ser montada. Tá? Eu preciso descartar, eu vou ser assertivo nisso. Tá? E o aumento da eficiência e performance do equipamento, né? Localizando regiões de tensões mecânicas, tá? Localizando falhas e fadigas, detectando o mau funcionamento, né, de equipamentos vitais e diminuindo os custos de operação. Então aqui está muito ligado, né, os ensaios não destrutivos aqui está muito ligado quando vai ser ensaiado um equipamento. Tá? Um equipamento que está em campo, um equipamento que já está funcionando há um certo tempo, tá? Um equipamento que vai passar por uma manutenção preventiva, tá, ok? Então a gente trata aqui, né, mais dessa performance de equipamento que está em funcionamento, tá, ok? Então eu consigo localizar essas regiões de tensões mecânicas, né? Eu consigo localizar falhas de fadiga, né, por esse equipamento estar em funcionamento. Eu consigo detectar um mau funcionamento, né, de equipamentos vitais ali e diminuir esse custo dessa operação. Tá? E, né, a segurança a gente já falou, né, mas reforçando, né, prevenindo acidentes, prevenindo prejuízos à vida e ecologia e prevenindo prejuízos aí financeiros. Tá? Então, que são algo que é muito, muito importante, tem uma valia muito grande. Tá? Então eu consigo aí tá evitando isso. Tá? E a gente olhando na identificação dos materiais, tá? E vai possibilitar ali a sua classificação, tá? Vai definir diferenças no tratamento térmico executado, né? Quando eu faço essa inspeção aqui. Tá? Vai definir diferenças nas propriedades físicas e químicas desse meu material. Tá? E vai definir diferenças entre propriedades metalúrgicas. Tá? Também. Então, né, adentrando aqui na introdução, ensaio visual de solda. Tá? Então, a parte introdutória aqui. A gente falou até agora, né, dos ensaios não destrutivos de uma maneira geral. Tá? As vantagens dos ensaios não destrutivos, olhando para todos. Tá? Agora vamos focar naquilo que foi proposto para hoje. Então, o ensaio visual é um ensaio não destrutivo básico. Tá? Todos os outros ensaios não destrutivos devem ser executados após a inspeção visual, que pode ser feita à vista desarmada, com auxílio de uma lupa ou de aparelhos, né, instrumentos para inspeção remota. Tá? Por exemplo, um endoscópio. Então, não vamos confundir, tá,
o ensaio visual aqui, ele fala um ensaio básico, tá? Então, muitas vezes a gente confunde, é um ensaio que não tem tanta relevância. Esse é um ensaio que né, a gente olha, quando não tem essa experiência, como um patinho feio, né? Como um ensaio que, né, os outros são melhores, tá? A gente pode cair nessa armadilha, tá? Mas, né, o ensaio visual, né, ele é um ensaio que ele pode ser feito, tá? Ele pode ser executado, a inspeção visual, sempre antes de outro ensaio. Por quê, professor? Porque no ensaio visual eu consigo já identificar, né, se eu tenho, por exemplo, quando a gente fala da solda, né, a superfície da solda, a superfície do metal de base, a superfície do material, tá, que vai ser ensaiado visual, se essa superfície ela tá adequada, tá, se essa solda ela tá sem as descontinuidades de superfície, isso já é um sinal muito bom, né? Eu já consigo identificar que provavelmente, tá, eu tenho algo, né, uma solda ali, um material de boa qualidade. Então, o ensaio visual é como se eu já encurtasse vários caminhos para os outros ensaios. Se eu no ensaio visual eu já identificar descontinuidades, algumas coisas que a gente vai ver aqui, né, provavelmente no interno da minha peça também vai ter. Tá? Dificilmente isso não vai acontecer. Né? Então, o ensaio visual ele consegue mapear, né, bastante coisa. Tá? E por ele ser um ensaio básico, a gente vai ver que não vai exigir, né, digamos assim, equipamentos que tenham valor agregado, não vai exigir uma tecnologia, né, algo que a gente vai ver que existem nos outros ensaios. Tá? Então, o ensaio visual bem executado, ele é um encurtador, ele é uma vantagem muito grande para o restante, né, dos meus ensaios ou das minhas inspeções, tá? E por isso que ele precisa ser feito com carinho, com qualidade, né? Eu tenho que fazer esse ensaio corretamente, utilizando os procedimentos, tá? Que aí eu vou conseguir resultados muito bons, tá? Então não vamos confundir ele como básico, como um patinho feio. Ele não é melhor e nem pior que outro ensaio. Ele vai identificar a parte externa, a parte que a gente consegue enxergar. Tá? Outros ensaios vão verificar a parte interna, aquilo que nós não conseguimos enxergar. Mas o ensaio visual, né, digamos assim, que ele bem utilizado, me encurta muita coisa, eu consigo ver muita coisa. Tá? Eu consigo ver, buscar essas conformidades. Tá, ok? Então eu posso ser, né, a gente fala pode ser feita a vista desarmada, né, com a visão ali, né, utilizando a visão, ou com o auxílio de uma lupa, né, que vai aumentar para mim, né, vai ampliar essa visão, para mim ter uma melhor visualização, ou com aparelhos de inspeção remota, né, que são os endoscópios. Então, por exemplo, eu tenho uma peça que eu preciso verificar a condição interna dessa peça, onde eu não tenho acesso. Então, o endoscópio ele vai conseguir fazer essa inspeção. Tá? Então, aqui eu tenho a lupa, tá? E aqui eu tenho a inspeção por meio do endoscópio, que está sendo feita aqui, né, nessas tubulações aqui, está sendo inspecionada por essa tubulação. Então, ele consegue, através de um computador e através de uma sonda aqui, ele consegue fazer essa inspeção, né, nessa parte interna aqui, tá ok? Consigo visualizar, né? Mas é um ensaio visual. Né? O ensaio visual, né, no controle de qualidade, ele vai ser utilizado antes, né, e após a qualquer operação de soldagem. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? Então aqui, eu tenho uma junta que foi preparada, essa junta, tá? E eu estou fazendo aqui uma inspeção para verificar qual que é o ângulo do meu bisel aqui, tá? Então a somatória do ângulo do bisel com o outro bisel, eu vou ter o ângulo do chanfro. Então eu consigo fazer, né, nesse controle, utilizar antes da soldagem, por exemplo aqui, tá? Um exemplo aqui, tá usando o calibre aqui para
verificar esse ângulo do bisel, ou após a peça soldada, tá? Eu posso estar verificando aqui após a peça soldada, a altura de reforço, tá? Eu posso estar verificando as dimensões de perna de solda. Então, é interessante, né, eu ter esse ensaio visual antes e após a soldagem. Tá? Então, por exemplo, um ensaio visual bem realizado, eu vou verificar qual que é a abertura da minha raiz, qual que é a face da minha raiz. Isso vai ser de muita valia, né? Se tiver correto essas dimensões, se não tiver desalinhamento, ele vai evitar descontinuidades que eu vou pegar às vezes pós-soldagem, tá? Ou em outro ensaio, que não seja um ensaio visual. Tá? Então, né, a gente vê que isso é importantíssimo. Tá? Então, ele é um encurtador. Ele corta caminho. Tá? Ele bem realizado, eu consigo garantir, né, a minha solda. Né? Por exemplo, se essa medida aqui estiver incorreta de abertura de raiz, tá? Eu posso ter problema de falta de penetração, de falta de fusão. Tá, ok? Então, eu digo que ele é um ensaio, né, de encurtador, tá? Que vai me garantir, muita coisa aí, de eu não ter descontinuidade. Tá? E, né, quando a gente fala de geometria, né, o que eu posso identificar, né, no ensaio visual, confirmar ali se está de acordo com o meu projeto uma junta. Né? Então eu consigo ver o ângulo do bisel da minha junta. Né? Deixa eu pegar a minha caneta aqui. Então o ângulo do bisel, ele vai estar aqui, ó. Vai ser esse ângulo aqui, ó. Tá? Eu consigo identificar se ele está correto. Tá? O ângulo do chanfro, eu consigo verificar. Tá? A face da minha raiz é importante também. Tá? A abertura de raiz foi como eu comentei, né, no slide passado. E o alinhamento das partes a serem soldadas. Então, o alinhamento ele vai estar atrelado. Né, se a minha peça está alinhada, eu não vou ter, ela vai estar igual a dessa junta aqui. Ó, tá? Eu não tenho nenhuma diferença de altura. Agora, quando eu tenho um desalinhamento, tá, na minha peça, isso é prejudicial, tá, para a minha solda. Tá? Então, eu consigo verificar os alinhamentos. Tá? Eu consigo verificar a junta antes. A junta que foi projetada para receber essa solda. Por exemplo, se o meu ângulo do chanfro ou o ângulo do bisel estiver incorreto, tá? Isso pode causar problema. Tá? Pode não dar o acesso que eu imaginei ali para aquele projeto. E eu posso ter uma solda que vai apresentar descontinuidade. Tá? Uma falta de penetração, por exemplo, uma falta de fusão. Tá? Então, isso é muito importante a gente, nesse ensaio antes. Tá? E também eu vou detectar, né, não conformidades, descontinuidades superficiais no metal de base. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter no meu metal de base uma corrosão. Eu posso ter existência de elementos que vão estar contaminando, né, a minha junta, óleo, graxa, algum outro tipo de material ali, né, que vai atrapalhar o meu processo. A gente sabe que a junta ela precisa estar livre de corrosão, tá? Livre de existência desses contaminantes aí de óleo, de graxa. E isso vai, né? Se essa minha junta tiver, né, suja, contaminada com esses óleos, com graxa, com corrosão, eu vou ter problema, vou ter descontinuidade. Descontinuidade, a gente pode ver porosidade mesmo, está relacionado com isso. Uma junta que ela está contaminada. Tá? Então, ele me elimina isso. Tá? Ele me elimina essa possibilidade, por causa dessa contaminação de óleo, de graxa, de corrosão, eu ter esse tipo de descontinuidade. Então, ele é um encurtador. E após a operação de soldagem, né, o ensaio visual ele tem a finalidade de detectar, né, possíveis descontinuidades induzidas na soldagem. Então aqui a gente tem algumas, né, a trinca, a mordedura, a sobreposição. Tá? Então a gente consegue identificar essas descontinuidades, porosidades que estão na superfície.
tá ok? Porém, algumas descontinuidades, né, que estão internamente, tá? Por exemplo, uma falta de penetração, a não ser que eu estou analisando a parte de dentro da junta, tá? E consigo ver isso, tá? Porosidade que vai estar na parte interna, tá? Uma trinca interna, uma falta de fusão, tá? Eu não vou conseguir identificar, por isso que existem os outros ensaios e a combinação dos ensaios aí para estar enxergando tudo, ok? Todas as continuidades possíveis. Nem sempre isso vai ser um fator predominante no meu projeto, tá? Vai ter situações que o ensaio visual vai ser o bastante, tá? Vai ter situações que só o ensaio visual eu não vou conseguir ter, né, essa qualidade esperada, tá? E falando de continuidades, a gente tem aqui, né, a representação gráfica e o tipo da descontinuidade. Okay? Então a gente tem aqui a porosidade. Tá? Aqui ó, eu tenho a representação gráfica olhando de frente para a minha junta e superior à junta. Tá? Então o ensaio visual, quando a minha solda para a face eu tenho a porosidade, eu consigo identificar, tá? De uma maneira fácil, de uma maneira correta. Eu vou ter inclusões, tá? De material, inclusão de escória, a qual, né, a não ser que esteja na superfície, tá? Mas não é o caso aqui, eu não vou conseguir identificar com ensaio visual. Vou ter que utilizar um outro ensaio. Tá? E vou ter a falta de fusão também. Ok? Que é algo que, a não ser que essa falta de fusão esteja próxima à raiz e eu estou acessando, né, essa raiz visualmente. Tá? Mas do contrário, eu não vou conseguir identificar a falta de fusão pelo processo de ensaio visual de solda. Dá uma olhadinha no chat aqui. Ok. Falta de penetração, tá? Também, a não ser que eu consiga inspecionar remotamente ali ou ter acesso a esse outro lado da junta, tá? Mas, né, às vezes eu não tenho esse acesso e não tenho um endoscópio no caso. Então, o ensaio visual ele não vai ser eficaz. Concavidade, mesma coisa, tá? Se eu tenho acesso, ok. Se eu não tenho acesso ao lado da junta, eu não vou conseguir identificar. E a sobreposição, né, eu consigo identificar de uma maneira simples e fácil através do ensaio visual, tá? Que é quando está, né, muito atrelado aí quando o soldador não está com a técnica correta e sobrepõe a solda fora da junta, tá? Ali fora do ângulo da junta ali. Então eu tenho esse tipo de descontinuidade. Decolisão lamelar, né? Quando a trinca, né? Trinca de raiz, as trincas que vão para a superfície, trinca sob cordão, tá? Trinca ali no meu metal de base, próximo ao cordão, que está, né, para a parte superficial, eu vou conseguir identificar trincas de raiz, trincas que estão, né, na parte interna, né, de cordão, eu não vou conseguir identificar, tá? Trinca na margem, eu consigo identificar, tá? Sempre olhando para essa superfície, trinca sob cordão, e mordedura também é algo que muito identificado ali no ensaio visual, né? Então eu vou estar medindo, né, a região adjacente aqui, né, 20 milímetros aqui, ó, tá? Essa é a área que eu vou estar inspecionando, tá? Isso para junta soldada, tá? Se eu for inspecionar o material, aí vai estar atrelado aí, né, com o material em si, tá? Então eu pego 20 milímetros aqui dessa região e eu, né, vou fazer a inspeção, tá? Nessas situações aqui, tá? Verificar se a minha junta tem os resíduos, tá? Vou estar fazendo essa verificação. Na região da solda, em 20 milímetros adjacente, né, as juntas a serem inspecionadas devem apresentar-se escovadas e isentas de impurezas que possam interferir no ensaio. Tá? Então ela precisa estar escovada aqui nessa região. Tá?
Se a gente for analisar o procedimento PR50 da ABEND, né, para qualificação, que tem o objetivo para qualificar e certificar inspetores aí, né, ele vai tratar, você vai fazer um ensaio, você vai pegar um corpo de prova, aí você vai estar verificando aqui se no corpo de prova essa região aqui ela necessita ser limpa, tá? Ser escovada, isenta de impureza. Se o corpo de prova ter as impurezas, né, você vai solicitar ali a escova de aço e vai fazer o escovamento dessa região aqui, vai fazer a limpeza dessa região. Só não vai fazer a limpeza se o corpo de prova ele apresentar aqui, né, um verniz e já tiver limpo, tá? Então é assim que o procedimento PR 050 fala, ok? E a sequência do ensaio, eu vou estar verificando a iluminação, tá? É aconselhável que na região a ser inspecionada esteja iluminada e, se necessário, é permitido o uso de lanterna ou rabicho com lâmpada que proporcione adequada com 1000 lux, tá? Falando ainda da qualificação em procedimento ensaio visual pela BEND, tá? Certificação. Eu vou ter que garantir que esteja, né, no local que eu vou ensaiar, esteja com essa medida de 1000 lux, tá? Então vai estar lá para mim nos equipamentos ali, né, vai estar à disposição, né, um equipamento que a gente chama de luxímetro, tá? E ele vai fazer essa medição, né, dessa iluminação. E você vai verificar se está com essa iluminação adequada, tá? Anotar esse valor no relatório, que realmente, de acordo com a medição, equipamento tal, essa região a ser ensaiada ela está com 1000 lux. E, né, a sequência do ensaio, utilizar os instrumentos, tá? Então eu vou ter lupa de aumento, tá? Eu vou ter o rabicho ali, tá, com a lâmpada. Aqui estão os instrumentos que eu vou estar utilizando, tá? Utilizando o high-low aqui, para mim estar verificando desalinhamento, tá? Então um instrumento que ele vai estar, uma das funções aqui é verificar o desalinhamento principalmente, tá? Porque ele tem eu consigo adentrar ele aqui na junta, né? E fazer a medição e verificar qual que está o desalinhamento da minha junta, tá? Vou estar utilizando aqui, né, os gabaritos de soldagem, tá? Para mim verificar aqui, né, a altura de perna, tá? O paquímetro também, né? Eu posso medir ali qual que é a espessura do meu corpo de prova, tá? Eu posso fazer algumas medições ali, né, com o paquímetro. O calibre de solda, eu vou conseguir ver, né, a medição, fazer a medição da garganta da solda, fazer aqui, ó, com essa região aqui, a medição, né, de abertura de raiz, né? Então eu coloco ali, né, ele ali, consigo fazer a medição da abertura de raiz. O goniômetro aqui, né, eu consigo verificar qual que é o ângulo que está, o ângulo do meu bisel, o ângulo do chanfro, tá? Então eu tenho todos os instrumentos aqui à disposição, né? A trena, né, para mim medir os 20 milímetros adjacentes ali, medir o corpo de prova como um todo, tá? Medir a região ensaiada como um todo. Então eu vou ter à disposição aqui os instrumentos de medição que vão me ajudar a fazer essa inspeção visual, tá? A garantir essa inspeção visual. Então, para a sequência do ensaio visual, quando é o método direto, né, a vista desarmada, sem utilização de lupa de aumento, tá? Onde a observação em relação à superfície a ser examinada, ela não deve ser inferior a 30 graus, tá? E a distância do observador não deve ser superior a 600 milímetros, tá? Essa distância que eu vou estar da peça. Se eu tiver, né, até 600 milímetros, né, e manter esse grau aqui do local do ensaio, de 30, né, a 150 graus aqui, eu vou estar dentro de acordo com o procedimento, tá? Mas é claro, né, eu tenho que buscar, né, a melhor visualização, né, possível ali para mim estar fazendo essa inspeção. É lógico que vai ter algumas situações que eu não vou conseguir, né, estar tão próximo, tá?
Mas eu vou sempre estar buscando a melhor maneira de eu estar visualizando esse tipo de descontinuidade. Tá? Critérios de aceitação é muito importante, porque quando a gente for tratar de relatório, né, quando eu tiver ali a descontinuidade e for tratar do relatório, tá, eu vou ter que colocar como aprovado ou reprovado. Tá? Então, eu preciso de um critério de aceitação, né, que seja claro. Tá? Eu estou utilizando aqui, né, algumas informações que tem no PR50, tá, que é o procedimento de qualificação de inspetor em ensaio visual. Tá? E ele tem essa finalidade, ele tem esse objetivo, é para isso. Tá? Porém, né, o procedimento que eu vou estar utilizando muitas vezes, tá, o procedimento que por exemplo, que é utilizado na empresa, que é utilizado para um tipo de equipamento, ele não vai ser idêntico ao PR50 e nem deve. Tá? Por quê? Porque eu vou estar analisando de acordo com as características que vai ter o meu produto, com as características que tem o meu equipamento, que tem o meu conjunto de peças. Tá? E eu vou ter que estar trazendo para essa realidade, né? Para esses tipos de solicitações, para esse tipo de meio que vai estar envolvido a minha peça. Tá? Então, né, aqui, né, esse procedimento ele vai falar, né, ele tem uma maneira que ele vai tratar, por exemplo, aqui, ó, as descontinuidades a seguir são consideradas inaceitáveis e devem ser eliminadas por meio mecânico, tal como retificação. Tá? Então, aqui, ó, trincas de qualquer natureza, tá? Trinca estrela, trinca interelementar, trinca irradiante, longitudinal, trinca na margem, trinca na raiz. Tá? Porém, alguns tipos de trincas aqui, eu não vou conseguir identificar, nem em todas vou conseguir identificar no ensaio visual, tá? As trincas que estão, né, na superfície. Todas as soldas devem estar isentas de sobreposição e qualquer ondulação abrupta. Tá? Falta de fusão do material de base. Não posso ter também. Falta de penetração. Quando eu consigo visualizar, né, essa junta, né, na parte de baixo ali, quando é possível. Deposição insuficiente. Tá? Quando faltou depositar, né, a solda aqui. Tá? Rechupre de cratera, tá? Que é outra descontinuidade também. E inclusão de escória quando está para a superfície. Isso a gente está falando de ensaio visual. Tá? Então aqui eu tenho exemplo de rechupe de cratera. Aqui das trincas ramificadas para a parte externa. Né? Trinca longitudinal, trinca transversal, trinca ramificada. Tá? E ainda continuando os critérios de aceitação. Eu posso ter, né, a descontinuidade de poro superficial. Tá? Então, nesse caso aqui, para esse tipo de peça, né, não deve exceder o diâmetro de 2,5 e não exceda mais que o poro a cada 100 milímetros de comprimento. Então, aqui eu tenho um critério quando eu for analisar a minha peça. Então, o poro, se ele exceder esse diâmetro de 2,5 aqui, ele está, né, eu tenho uma parte reprovada aqui da minha peça. E não exceda mais que um poro a cada 100 milímetros. Então, digamos aqui que eu tenho um poro, tá? Que é menor que 2,5, mas que está ficando menor que 100 milímetros cada um de comprimento, eu vou ter uma descontinuidade. E porosidade agrupada é considerada inaceitável. Então, aqui a gente tem, né, explicando o que é porosidade agrupada, que não é aceitável, tá? E porosidade alinhada, tá? Que também não é aceitável. Continuando a sequência do ensaio, agora a gente vai tratar de respingos. Tá? Então, serão aceitos respingos desde que a cada 100 milímetros os respingos estejam bem espaçados, conforme exemplo a seguir. Então, esse exemplo a seguir, né, esse critério de aceitação aqui, é um critério de comparação. Então eu vou olhar para a imagem, pode ser que a imagem ela esteja ruim aqui, né? Os poros aqui não estão muito bem reforçados, tá? Mas é uma imagem comparativa, tá? Que eu vou fazer a comparação com as imagens e vou classificar se ele está dentro do aceitável ou dentro do inaceitável,
tá? Alguns critérios de aceitação também, né? Por exemplo, aqui para soldas longitudinais em cilindros, cones e estruturas retangulares, tá? Então ele está falando aqui de solda longitudinal. Sejam de espessura igual ou diferente, elas devem ser alinhadas dentro da tolerância especificada na tabela abaixo. Tá? Então aqui está falando de alinhamento, tá? De soldas longitudinais. Tá? Então aqui o procedimento ele me traz uma tabela. Tá? Então eu vou ter que olhar para essa tabela e vou ter que ver qual que vai ser o desalinhamento máximo que vai ser aceitável. Então vamos imaginar aqui, né, que eu tenho uma chapa de meia polegada. Tá? Então uma chapa de meia polegada, ela vai estar dentro dessa faixa aqui, ó, da minha tabela. Então eu já descobri a faixa, tá? Que ela é maior que 10 milímetros e menor que 30 milímetros. Então ela está dentro dessa faixa. Então, qual que vai ser o desalinhamento máximo para essa minha peça, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou dividir por 10, né, a espessura dividido por 10. Então, a minha espessura é meia, eu descobri que ela está dentro dessa faixa, eu vou utilizar esse critério aqui, ó, tá? Que é a espessura dividido por 10. Então, meia polegada vai dar 12,7, tá? Dividido por 10, tá? Eu vou ter 1,27. É 1,3 aqui, tá? Então, o desalinhamento máximo que eu posso ter para uma chapa de meia é 1,3, tá? Porém, né, eu posso ter uma chapa maior que 30, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma chapa aqui, né, de 31 milímetros, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma chapa de 30 milímetros, tá? Ela vai estar ainda nessa faixa, tá? Vamos pegar 31 aqui. Então eu vou pegar 31, tá dentro dessa faixa, eu vou usar esse critério aqui de aceitação aqui, ó, de desalinhamento máximo dessas chapas, tá? Então, né, olhando para isso, eu vou dividir 31 por 30, né, vai dar 1, alguma coisa, né, 1,1, tá? E eu vou somar mais 2, né, vai dar perto aí de 3 milímetros. Então esse é o desalinhamento máximo para essa chapa de 31, tá? E assim por diante. É uma chapa acima de 60 milímetros, ó, né, onde a minha espessura é maior que 60, eu vou ter 4 milímetros de desalinhamento máximo, tá? Então ela traz para essa tabela aqui o critério de aceitação, tá, do desalinhamento. E soldas circunferenciais, tá? Sejam de espessura igual ou diferente, tá? Elas devem ser alinhadas dentro das tolerâncias especificadas na tabela abaixo, tá? Então, espessura de chapa fina, né? A mesma coisa. A minha espessura menor que 30, eu vou fazer esse cálculo. Vamos imaginar aqui uma espessura de 10 milímetros, tá? Então eu vou pegar, eu sei que está dentro dessa faixa aqui, porque ela é menor que 30, a minha espessura é menor que 30, eu vou pegar esse critério aqui, ó, tá? Que é a espessura dividido por 10 mais 1. Então 10 dividido por 10 dá 1, mais 1, o meu desalinhamento máximo para essa chapa de 10 é 2 milímetros, tá? Ah, professor, se for 20 milímetros, tá? Mesma coisa, ela vai estar ainda dentro dessa faixa. Então, 20 dividido por 10 dá 2, 2 mais 1, 3 milímetros, tá? E conforme eu for tendo espessuras maiores, tá? Eu vou caindo dentro de outras faixas, tá? Então, eu vou calculando aqui referente à espessura da minha peça, tá? Pessoal, nesse exemplo aqui, tá? Eu posso ter outros exemplos de outras tabelas, de outras normativas, tá? Que vai me dar esse desalinhamento, né, máximo que eu posso ter, né, nessa inspeção que eu faço antes da soldagem,
né, quando a minha junta está montada ali. Tá? Quando eu falo em junta, tá? Em junta de ângulo, tá? Então, né, aqui a gente está falando serão aceitas pernas de solda para menos e desiguais, desde que seu valor medido não seja inferior aos valores abaixo, exceto quando especificado em projeto, tá? Então, digamos lá que eu tenho uma perna de solda, né, onde está pedindo, né, uma perna de 5 milímetros, tá? Então aqui, ó, tá pedindo 5 milímetros. Eu vou lá, faço a medição, tá? E eu cheguei numa perna de solda aqui de 4,5, tá? E aí, é aceitável ou não aceitável? Aí eu vou para a tabela aqui. A perna solicitada aqui é 5 milímetros, ó. Então, o mínimo aceitável é 4,5. Se eu encontrei 4,5, tá dentro do aceitável também. Ok? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, de mínimo aceitável. Então, digamos que o projeto aqui, né, ele vai pedir para mim uma perna de solda de 8 milímetros, tá? Aí eu vou medir a minha perna, ela está com 6,5. 6,5 aqui, tá? Vocês desculpam aqui, pessoal, mas é muito ruim desenhar com o mouse, tá? Vou verificar, minha perna é de 8 milímetros, tá? O mínimo aceitável seria 7. Então aqui, ó, tá reprovado, tá? Aqui tá aprovado. Então o critério joga para esta tabela. Então eu tenho que conhecer o critério, tá? Não adianta eu inspecionar bem, pegar os valores e não saber, né, reprovar ou aprovar aquilo que eu estou inspecionando, tá? Então é todo um conjunto aí, né, de regras aí, tá? Do procedimento. Então, o procedimento que vai estar mandando aí no que é aceitável e o que é inaceitável. Tá, eu tenho perna de solda para menos, mas posso ter perna de solda para mais também, tá? Vamos pegar o mesmo exemplo aqui, ó, tá? O projeto pede uma perna de solda de 4 milímetros, tá? Eu fiz a medição aqui, encontrei 6 milímetros. Então, o mínimo, né, aceitável aqui, né, seria 7, tá? Então, tá dentro também, tá? Ah, eu tenho uma perna de solda aqui, né, de 8 milímetros, tá? Aí eu fui medir aqui e encontrei 12, tá? O mínimo aceitável é 10, tá? Então, né, foi uma altura de perna muito maior do que especificou o projeto, tá? Então, pessoal, aqui é um exemplo, tá, que eu trouxe para vocês de alguns critérios, tá? De um procedimento de visual de soldagem, né? Que eu peguei de exemplo, tá? Ele tem algumas coisas do PR50, tá? Mas não é idêntico, ele tá atrelado para aquilo que vai sofrer o projeto, para aquilo que vai sofrer, né, a minha peça. Tá? Então eu trouxe alguns exemplos aqui, tá, para vocês identificarem um pouquinho sobre essa parte do critério de aceitação. Tá? Então a gente conclui aí, né, que o ensaio visual ele é muito importante, tá? E quando bem implementado nisso que eu falei para vocês, né, de eu ter um procedimento adequado para aquilo que é o meu projeto, para aquilo que vai sofrer a minha peça, tá? Quanto bem implementado, eu consigo já garantir uma qualidade e consigo identificar descontinuidades ali de uma maneira clara, objetiva, tá? Porém, ele precisa ser bem elaborado, ele precisa ser bem feito, tá? Eu convido vocês, né, a tá pesquisando sobre o procedimento PR50 da Bend, tá? Para quem quer se aprofundar ainda mais no assunto, né? Aqui a gente trouxe algumas sugestões, né, de ensaios, né, alguns critérios, tá, do ensaio para você estar
verificando, tá? Então, os documentos de referência que foi utilizado, né, foi o ASME9, tá? A N13445 e a EN, né, de 2014, tá? Que fala também de inspeção em testes, tá? Então, foi tirado desses documentos aí.